Fala pessoal, bom demais. Como uma pessoa que curte um pouquinho de IA, resolvi testar o tal do modelo do Fable 5 do Cláudio, né? Como vocês conhecem, bem antes dessa funcionalidade aí que agora exige crédito de uso. Oh my god, bro. Pois é. Mas eu não queria fazer nada comum não, viu? Eu queria usar para algo diferente. E aí eu tive uma ideia. E se eu criasse um jogo, não um joguinho qualquer não, viu? Um hiper mega jogo revolucionário, digno de premiação. Daí eu fui, coloquei o Fable 5 no esforço máximo, sentei, respirei fundo e mandei um prompt magnífico no estilo Mega Brain para gerar a obra-prima e eis o resultado. Mas calma, calma. Antes de você rir e fechar o vídeo, eu queria defender alguns pontos aqui e até trazer uma breve reflexão. Pega a visão, rapaziada. Criar um jogo não é pra qualquer um. Eu já quero deixar isso aqui já. Por mais que ele seja simples, não é uma tarefa fácil. Ainda mais quando a gente fala sobre criação solo. Então, porque não é só programação. Você precisa de criatividade. Não é qualquer criatividade. Precisa ser uma criatividade cativante que prenda o player, né? Tipo, tem uma história boa, tem um enredo, uma lore boa. Tem a parte do design também. Não adianta ter tudo feio. As cores têm que ser coerentes, o ambiente, os personagens, tudo tem que estar conversando entre si. Tem a parte da programação, né? Que é basicamente onde a mágica invisível acontece, que eu acho que é onde que mais demanda tempo, talvez, ali. Eu diria que sim, né? Talvez seja uma parte que demande mais tempo, que a programação mesmo. E é aqui que o jogo fica interessante. Olha só, por mais simples que esse jogo seja, ele cumpriu tudo o que foi pedido. E eu diria que com excelência até. A dinâmica do player funciona. Anda para um lado, anda para o outro, pula, corre, coisas que, putz, parecem básicas, né? Só que aqui vai um ponto. E olha que, rapaziada, eu não sou nem especialista, tá? Eu cheguei a criar um ou dois joguinhos assim, tipo, bem simples em toda a minha vida, assim, mas mesmo assim eu sei que para esses comandos básicos tem código por trás, tá? Tem toda uma complexidadezinha ali. Ou seja, andar para direita, andar para esquerda, exige basicamente código. O pular, então, por exemplo, você tem que colocar a gravidade no jogo, senão o personagem pula e não volta, ele sai voando, né? Ou seja, até o simples dá trabalho. E, e nesse jogo em específico, eu falei que ele acertou com excelência, por quê? Porque ele colocou toda a detecção de colisão, né? Que é o que a gente conhece ali dos jogos, tudo tem que ter um sistema de colisão, por exemplo. Eu diria que praticamente tudo. Ele colocou um sistema de PV, né? De vida, contagem de calorias. Cara, esse aqui, eu dei o prompt pra ele, ele colocou isso aqui como adicional. Ele fez sistema de craft também, ciclo de dia e noite conforme o tempo do jogo passa, salvar o progresso também. Então, imagina programar cada uma dessas coisas, uma por uma, né? Eu sei que tem A, mas pro contexto de criação de jogo, você até gera os códigos, mas os códigos você tem que conversar com o ambiente que você tá ali, entendeu? De novo, não sou nem especialista, mas é basicamente essa complexidade. Agora, sabe esse joguinho tosco do começo? Ele mexeu comigo. Porque há alguns anos o que você acabou de ver seria impossível, né? E hoje tá na mão de qualquer um que nem sabe programar. Será que num futuro mais próximo a gente vai conseguir criar jogos cada vez mais completos? E já respondendo essa pergunta, sim, né? E outra pergunta que o pessoal fala bastante aí é que a sim, sim, né? A gente sabe que a IA não vai substituir o programador, ela vai substituir quem não tem os fundamentos, mas me pego pensando assim, até onde isso vai, porque se hoje é um prompt e um joguinho e a evolução tá nessa velocidade, o que vai ser daqui a 2 anos, 5? A real é que ninguém sabe. Nem quem faz a IA sabe, nem quem constrói a General sabe até onde isso vai dar. E talvez seja isso que assuste. E fascine também, ao mesmo tempo. Enfim, fica aí a reflexão.